Graça e paz, amados, passando aqui para poder ser bênção na tua vida mais uma vez. Desde já, muito obrigado por vocês me receberem em seus lares através deste vídeo. Para você que está chegando agora, muito prazer. Me chamo Pastor Tiago Matos e através deste canal eu quero ser bênção na tua vida, amém? E falando neste canal, já quero deixar o convite para que você se inscreva. No final do vídeo, se você entendeu que foi bênção, compartilha para que mais pessoas sejam abençoadas. E não esquece de deixar o teu joinha, que é muito importante. Amém? Neste vídeo eu quero falar algo com vocês que chamou muito a minha atenção nesta semana e eu tenho certeza que vai falar ao teu coração também. Sabe, às vezes nós ficamos tentando imaginar até que ponto cremos na oração que fazemos. Você tem certeza do que você está orando? Você crê que a sua oração ela será atendida? Às vezes nós vemos pessoas colocando a torta direita na rede social, a sua petição será atendida hoje. A sua oração chegará ao coração de Deus hoje. Mas até que ponto você tem certeza que a sua oração está sendo ouvida, recebida? Já parou para poder analisar que nem sempre estamos orando corretamente? Às vezes, são palavras desgovernadas que saem dos nossos lábios, movimentado, liderado por um momento que estamos passando e não deixamos com que a razão venha ter um efeito necessário, importante naquele momento, mas vamos orando mediante a emoção, deixamos de orar quando estamos com raiva ou quando avaliamos quem merece ou não receber a nossa oração. Sabe, com todo esse contexto, eu pude analisar algo e quero dividir com vocês na palavra. Até que ponto você crê que a sua oração vai ser atendida? Quais são as bases que você tem? Quais são os fundamentos que você tem com Deus para entender que está fazendo a oração certa? Analise isso. Vamos lá? Eu quero dividir com vocês duas passagens que estão na Bíblia, mas de histórias de dois homens que passaram por situações onde oraram, suas orações foram atendidas, porém situações levaram a nos fazer entender que eles oraram ou teve oração por um deles, mas as pessoas não creram que poderia acontecer. E isso está bem claro na palavra. Mas vamos lá, nós vamos falar de Zacarias e de Pedro. Mas antes de falar desses homens, eu quero falar com vocês de um texto que nos leva a entender um pouco da autoridade da nossa oração, do que levamos para o Senhor. Olha só, Evangelho de Mateus, capítulo 21, no versículo 19 em diante, que diz assim, E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilhavam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disseres, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. 23. E tudo o que pedirdes em oração crendo, o recebereis. Aqui podemos tentar achar muitas explicações quanto ao que Jesus fez com a figueira. Mas não é sobre a figueira, não é sobre ela não ter frutos, mas sobre a autoridade que estava nas palavras que Jesus lançou quanto àquela árvore. E ali os discípulos ficaram abismados. E Jesus deixa muito bem claro para eles, se vocês tiverem base, se vocês tiverem fé, se vocês tiverem caminhada, serão cheios de autoridade para declarar, profetizar, orar e acontecer.
Sabe, não é pedir qualquer coisa, é ser cheio do Espírito de Deus, é ser liderado pelo Espírito Santo para saber exatamente o que pedir. A própria palavra fala que pedimos e não recebemos porque pedimos errado. Então não é qualquer petição, é pedir liderado pelo Espírito Santo, sabe? Caminhar, investir tempo, estar perto, vai gerar confiança, segurança, estrutura, capacidade em nós para saber orarmos da forma correta. E ele deixa claro, e tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Então aqui Jesus deixa claro que é sim possível ter fé e orar com convicção e perceber que ele pode fazer exatamente aquilo que estamos orando, quando há um alinhamento entre os céus e o nosso espírito, e isso vai nos levar a ter segurança na oração que faremos. Não serão palavras desgovernadas saindo pelos nossos lábios, mas palavras seguras, palavras lideradas pelo Espírito Santo, que fará toda a diferença em todas as situações que nós passarmos. Então, mediante a essa orientação de que sim, é possível pedir em oração e receber, nós vamos falar de dois homens. Primeiro eu quero falar com vocês de Zacarias, tá? A palavra vai falar pra gente no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 13, assim, ó. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Olha só, o anjo chegou e falou para Zacarias o quê? Não temas, fica tranquilo, porque a tua oração foi atendida. Mas vamos entender um pouquinho dessa situação? Por que talvez Zacarias pediu em oração, mas não creu quando recebeu? Olha só o que diz a partir do versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abiás. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em idade. Então aqui o que me chama a atenção é o seguinte: mesmo Zacarias entendendo que já era avançado de idade e que sua esposa era estéril, ele orava para que Deus fizesse um milagre em sua família. Sabe? E aqui me chama a atenção porque era um casal, era uma família correta diante do Senhor, que fazia o que era certo. Ele atuava como sacerdote naquele período, caminhando direitinho conforme o Senhor pede. Sabe, às vezes nós podemos nos questionar por que pessoas que se esforçam para andar tão corretamente diante do Senhor não conseguem viver o que sonham, o que planejam. Sabe, às vezes quem está de fora faz esse tipo de questionamento, mas quem está vivendo um relacionamento com Deus, por mais que as coisas não venham a acontecer como aquela pessoa sonha e espera, existe uma confiança em seu coração de que tudo, exatamente tudo, está no controle do Senhor e que se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. E se Ele não fizer, Ele tem o domínio e o controle de todas as coisas e sabe por que não fez. Então uma família correta que andava direito, já estava relatado aqui, como nós lemos, que além deles serem avançados de idade, ela era estéril. Impossível gerar filhos. Mas aquele homem continuou orando. Eu já quero incentivar você, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que tudo ao seu redor diga que não, se existe uma convicção no teu coração, se você está caminhando com Deus, se você tem feito propósito, se você tem se separado, continue orando, continue clamando, por mais que as vozes externas venham dizer que não, continue firme, porque Deus é poderoso para fazer, porque como nós lemos no 13, disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz
um filho a quem darás o nome de João. Então ele orou mesmo não vendo. Ele continuou clamando ao Senhor mesmo que tudo era desfavorável. E o que acontece? Quando a bênção veio, quando o resultado da oração veio, ele não acreditou. Sabe, então você, como eu, precisamos ter convicção, não somente andar corretamente diante de Deus, diante da sociedade, mas amadurecer para entendermos que enquanto há vida, há esperança, enquanto há leitura, enquanto há relacionamento, isso gerará fé no nosso coração e precisaremos continuar crendo que Ele é poderoso para fazer. Zacarias ficou mudo. Deus fez ele ficar mudo, por quê? Porque ele duvidou. Que você não duvide, que eu não venha duvidar daquilo que estamos orando com convicção que Deus é poderoso para fazer. Aleluia! Já recebe essa palavra no nome de Jesus, amém, amados? Agora nós vamos lá em Atos, livro dos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 12, no versículo 5, vai dizer assim pra gente, ó. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro estava preso, não era um grupo de pessoas orando aleatoriamente. Nós lemos, enquanto Pedro estava preso, havia um grupo de pessoas reunidos na casa de Maria, mãe de João Marcos, orando exclusivamente por Pedro, buscando a libertação, o milagre daquele homem. E olha só o que diz no versículo 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode a ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ficaram atônitos porque, se eles estavam orando para que aquilo viesse a acontecer, eles chamaram aquela moça de louca porque não acreditaram na velocidade do resultado da oração deles. Sabe, eu aprendo muito com essa lição. Nós precisamos caminhar, não sermos religiosos para fazermos qualquer tipo de oração ou buscar orações que venham atender o nosso bel prazer, mas sabermos exatamente o que estamos clamando, a quem estamos buscando, o Deus poderoso que servimos, que sim tem poder para fazer tudo que for da vontade dele. Porque às vezes temos pedidos, fazemos orações para situações que não vão ser bênção para a nossa vida. E cuidadosamente ele não atende, ele não deixa acontecer. E às vezes estamos buscando algo que vai ser importante, mas não sabemos como orar. Somos motivados por situações erradas, insignificantes, e o resultado não vem, e logo ficamos desmotivados, descrentes, e tentamos buscar em outras alternativas solucionar ou vivenciar o que temos buscado. Sabe, tanto com Zacarias como a igreja reunida na casa de Maria, nós aprendemos essa lição. Pessoas oraram, o resultado da oração aconteceu, mas eles não creram. Que sejamos diferentes, que possamos caminhar com fé, firme, porque tudo aquilo que pedirmos em oração, crendo, como nós lemos lá em Mateus, Deus é poderoso para realizar. E para encerrar esse vídeo, eu reforço, não é qualquer tipo de oração, não é qualquer tipo de motivação. Eu preciso ter um relacionamento com Deus, eu preciso estar com Ele. Se você for olhar o grupo que estava na casa de Maria reunidos, se você for olhar a vida de Zacarias e Isabel, que no original quer dizer Elizabeth, essas famílias têm algo em comum, serviam a Deus
com qualidade, com dedicação. Seja Maria, João Marcos, os discípulos, seja Zacarias e Elizabeth, ele serviu com cuidado, com capricho, com qualidade, mesmo não vendo certas coisas acontecer como esperavam. Continuaram servindo com capricho, com amor, com carinho. Nós precisamos ter um relacionamento saudável com Deus. E isso vai gerar estrutura em nós para pedirmos o que é certo. E quando pedimos o que é certo, motivados pela palavra do Senhor e liderados pelo Espírito Santo, Ele é poderoso para fazer sim. Seja motivado hoje a ler mais, a se consagrar mais, a se dedicar mais ao Senhor. E eu tenho certeza absoluta que Ele vai ouvir todas as nossas orações. Orações essas feitas corretamente. Amém? Eu quero abençoar a tua vida com esta palavra no nome de Jesus. Se ela foi bênção, compartilha. Amém? Para que mais pessoas sejam abençoadas. E eu já quero abençoar o teu lar, a tua vida e os seus lábios para que saiam deles orações poderosas. Eu te abençoo com esta palavra no nome de Jesus.